Olá! Estamos começando mais um vídeo no setor visitante. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro dia de trabalho de Arthur Jorge. Já estamos vivendo a era Arthur Jorge no Glorioso. Ontem ele comandou o primeiro treino, se reuniu com o Fábio Matias. Vamos abordar, trazer um pouco dos bastidores desse primeiro dia de trabalho. Quem está comigo neste sábado de manhã para trocar uma ideia sobre Arthur, sobre o nosso glorioso Botafogo, sobre o que mais ele quiser, porque aqui ele manda, é o nosso querido Joaquim Marques. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Bom dia, Depp. Bom dia para os amigos do setor visitante. Eu estou bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Antes da gente começar a falar sobre o que realmente importa, só fazer um pedido aqui muito especial, pedir para a galera chegar junto e deixar o like, que é muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo bacana e entregar para mais botafoguenses. Pedir também para vocês ativarem as notificações para saber quando que o setor visitante vai entrar na sua casa. Além disso, inscrevam-se no canal, estamos quase chegando aos 58.400. Nesse momento estamos com 58.334. Então faltam 66 para a gente chegar. Sou muito ruim em matemática, mas eu acho que é isso. Para a gente chegar aos 58.400, estamos pertinho da nossa meta dos 60 mil. E tem também o plano de membros do setor visitante a partir de R$ 5. Vocês ajudam bastante aqui o canal. Joaquim, ontem Fábio Matias passou o bastão para o técnico Arthur Jorge. Arthur comandou o primeiro treino como técnico do Botafogo, ele com a comissão técnica que já o acompanha desde os tempos de Braga. O Botafogo continua com o Fábio e também com o Grimaldi, que é o preparador de goleiros. Os dois ocupam cargos importantes e permanentes aqui na comissão do Botafogo, que eu acho que é fundamental para a gente também não ficar desamparado, como aconteceu na saída do Castro e do Bruno Lage. Vai todo mundo embora, de repente não tem ninguém, pelo menos a gente tem um pessoal competente. Mas, segundo o Globo Esporte, o Arthur Jorge deixou uma boa impressão, que já era esperado. Tanto o Luiz Castro quanto o Lage, quando iniciaram seus trabalhos, também deixaram uma boa impressão inicial com os jogadores. A escola portuguesa vem formando excelentes técnicos que estão aí espalhando o conhecimento no mundo inteiro. Então, Arthur Jorge, mais um que vem de lá, tem muito a acrescentar. E ontem a gente pode separar aqui por alguns tópicos, né? Vamos começar falando sobre essa breve reunião que o Fábio Matias compartilhou informações com o Arthur Jorge sobre todo esse período em que ele liderou essa transição do Botafogo, que ele ocupou esse cargo de interino, e é o Arthur Jorge chegando num contexto muito diferente daquele que ele está acostumado, né? Só trabalhou em Portugal e praticamente só no Braga. Então, apesar dele ter mostrado conhecimento e tratando inclusive os jogadores do Botafogo pelo nome, mas assim, o Luiz Castro, né, chegou aqui, talvez ele tenha subestimado no início um pouco o Campeonato Brasileiro e teve um início ali meio turbulento, e a gente tem que levar em consideração o elenco que a gente tinha, né, porque era um elenco bem abaixo desse que a gente tem hoje. Mas foi um momento, um início difícil para o Luiz Castro. Óbvio que as condições agora são melhores para o Arthur Jorge, mas essa função, né, de ouvir, de estar sempre ali perguntando, tendo o Fábio Matias como uma pessoa presente nesse dia a dia, vai ser muito importante, principalmente nesses primeiros meses do trabalho do Arthur Jorge, né, começando falando sobre essa reunião e essa troca entre os dois treinadores, Joaquim. É verdade, é um momento delicado, né, para o Arthur Jorge chegando e tendo que se adaptar ao elenco, conhecer todo esse ambiente, né, do futebol brasileiro, que tem lá as suas peculiaridades, né, e também, né, conhecer os rivais. Você citou aí o exemplo do Luiz Castro, que fez um trabalho excelente aqui, mas quando chegou ele tinha uma ideia na cabeça, e quando ele foi aplicar essa ideia ele viu que o buraco era mais embaixo, né? Tomou algumas pancadas aí, teve que dar um passinho atrás, né, em relação à mentalidade de jogo, o estilo de jogo que ele queria implementar.
Você também pontuou bem que é verdade que o elenco da época era bem inferior a esse hoje, o que dificultava mais. Mas, assim, a gente sabe que a missão do Arthur Jorge não vai ser fácil. Eu espero que ele tenha a sabedoria e a humildade de dar espaço para o Fábio Matias, dar esse apoio para ele se ambientar o mais rápido possível. Não dá para se fechar, né, naquele mundinho ali só com os portugueses. Você tocou numa palavra que eu acho que é muito importante, a humildade, né, Joaquim? E assim, eu posso estar falando bobagem, a gente aqui não é dono da verdade, né? Mas a sensação que ficou pra gente é que o Bruno Lage não teve essa humildade. E também é bem verdade que o auxiliar do Bruno Lage também não era nenhuma maravilha, né? Que era o Ele nosso estava até mais Lúcio envolvido Flávio. do que na época do Castro. Acho que o Castro se fechou mais do que o Bruno Lage. Eu acho que o Bruno Lage ele também subestimou o futebol brasileiro quando tentou fazer mudanças profundas. E tudo bem que assim, não foi uma ruptura, mas ele tinha aquilo na cabeça, né, de mudar o esquema do Botafogo para um jeito que ele já estava acostumado e que funcionou no esquema do Benfica. Eu acho que o Luiz Castro se fechou mais, tomou pancada, mas teve tempo para se recuperar. O Bruno Lage até abriu, né, esse trabalho para a comissão técnica do Botafogo, só que subestimou o Campeonato Brasileiro e não tinha tempo nem margem para se recuperar, porque era um tiro curto ali, né, Joaquim? Era um tiro curto e assim, a gente também tem que reconhecer que a chegada do Bruno Lage, eu tô falando do Bruno Lage, falando do Luiz Castro, tá voltando ali, porque eu acho que serve muito de referência para a gente falar do Arthur Jorge, até porque também são treinadores Com certeza. portugueses. O trabalho do Bruno Lage, que foi péssimo, e eu acho que talvez até o pior tenha sido a maneira com que ele lidou com o elenco e com a imprensa, né? Aquela entrevista desastrosa depois do jogo contra o Flamengo, a barração do Tiquinho Soares, inclusive a declaração dele justificando que o Diego Costa era jogador de Premier League, enfim, um monte de besteira que ele fez. Mas a missão dele era muito difícil também, né? A gente pensava assim, moleza, ele chegou, pegou um time com sei lá quantos pontos de vantagem. Só que ele chegou para substituir um cara que estava fazendo um trabalho quase mágico, né? Ganhando de todo mundo, que era o Luiz Castro. Então, qualquer coisa que ele fizesse abaixo disso, a torcida ia pegar no pé, né? Como foi, logo de início ele começou a não dar resultado e a torcida já começou a pegar no pé e ele começou a fazer bobagem. E eu espero agora, que eu sei que é quase impossível isso, porque a torcida do Botafogo tá de saco cheio de tomar pancada, tá impaciente, mas eu espero que a torcida tenha um pouquinho de paciência para dar tempo do Arthur Jorge trabalhar, porque eu acho que é uma via de mão dupla. Eu acho que o Bruno Lage fez muita besteira, mas eu acho que a torcida do Botafogo também contribuiu para isso, sendo muito impaciente, né? Eu assumo minha parcela de culpa nisso também. Mas assim, se a gente poder tirar alguma coisa positiva dessa derrota, apesar desse vexame que aconteceu, justamente ele cortar uma possibilidade de existir um efeito caçapa no Botafogo. Porque se o Fábio Matias tivesse ganhado, e a gente, obviamente, está torcendo para o Fábio Matias ganhar, o Botafogo ganhar. Mas se ganhasse, ia trazer uma pressão absurda. A gente comentou isso. Eu falei Porque na ele live ia ter que pós-jogo, a chegar e gente comentou. ganhar, porque o anterior estava ganhando. E você falou assim sobre as referências, né, do Luiz Castro, do Lage, que não tem como você acabar não comparando, né, não fazendo comparações, porque são técnicos da mesma escola, e o Arthur Jorge, né, que chega no Botafogo agora, certamente deve ter muitas coisas parecidas ali, principalmente na sua metodologia de trabalho. Inclusive o GE falou que a atividade que foi realizada ontem foi uma atividade apenas com jogadores que não entraram em campo contra o Júnior Barranquilla, né? Os jogadores que jogaram vão treinar hoje. A gente vai ter treino sábado hoje, vai ter domingo, vai ter segunda, vai ter terça, e aí eles embarcam para quinta. Então a gente vai ter 4 sessões de treinamento. O GE veio com a informação que a atividade foi curta, mas intensa, semelhante aos treinos feitos por outros portugueses que trabalharam recentemente no Botafogo, como o caso do Castro e do Bruno Lage. E a gente não tem aspas de nenhum jogador desse elenco atual falando sobre o treino, até porque a gente sabe que, né, o time tá
clube é muito fechado, muito blindado, a gente fica dependendo aí das entrevistas dos jogadores nas coletivas ou do pré e pós-jogo, não tem muito acesso ao que vem acontecendo nesse dia a dia. Mas a gente pode pegar algumas referências aqui, né? O Oyama, que em 2022, né, falando um pouco sobre o treino do Castro. Né? Oyama exalta a intensidade de treinos com o Luiz Castro no Botafogo. A gente chega a ficar exausto. E aqui vou pegar uma outra matéria, né, falando sobre também esses treinamentos. Né, no início, quando o Castro chegou aqui, o GE também fez uma matéria muito bacana, né, falando sobre periodização tática, né, metodologia popularizada por Mourinho e utilizada por Luiz Castro. E é uma técnica que consiste em basicamente não separar treino físico do tático, pois entende que durante o jogo não há como o jogador tomar decisões utilizando apenas uma valência isoladamente. Né, duas matérias aqui que eu recomendo para a gente entender um pouquinho como funciona. Óbvio que o Arthur Jorge é uma pessoa, o Luiz Castro é outra, o Bruno Lage é outra, mas a gente consegue ter ali uma noção, né, de como esses caras trabalham e da intensidade desses treinos, né, Joaquim? Estão precisando disso, né, dos jogadores mostrarem ainda mais dentro de campo. A gente sabe, e provavelmente tem muita gente aí assistindo a gente que já praticou algumas modalidades esportivas, né? Seja lá qual for, pode ser o futebol americano, artes marciais, o que você quiser, ou até o próprio futebol. A gente sabe que o treino intenso, ele possibilita você chegar num jogo e ter até uma sensação de que, não vou dizer fácil, mas que você se adapte melhor àquilo ali, porque você está acostumado com treinamentos muito intensos. Até lembrei de uma coisa curiosa. Eu, quando jogava futebol americano, o nosso time... Eu joguei no Botafogo Reptiles, e joguei no Piratas de Copacabana, que foi por onde eu comecei. E tinha uma brincadeira entre a gente no Piratas, que quando a gente estava no jogo e o time que estava na beira de campo incentivando e tal, durante o jogo gritava ritmo de treino, ritmo de treino. E os rivais não entendiam. Falavam, pô, que negócio é esse, cara? Ritmo de treino? Parece que é o contrário, né? Ritmo de treino é mais relaxado. Porque o treino do Piratas costumava ser muito intenso, muito pesado. Então a gente, na beira do campo, gritava para o time em campo ritmo de treino. Então, eu espero que valha a mesma coisa para o Botafogo com o Arthur Jorge, que a gente possa gritar para o nosso time ritmo de treino. Pô, essa daí é boa, hein, cara? E o adversário realmente, que ritmo de treino? Esses caras estão levando esse jogo de sacanagem, pô, peraí. Mas faz total sentido mesmo. E é importante também, acho que até, falando sobre essa brincadeira, entre aspas, aí que vocês faziam, que não era brincadeira, mas assim, até psicologicamente o efeito é bom, assim, né? Porque você fala assim, cara, ritmo de treino, faz no treino, se você fizer o que você tá fazendo no treino, você vai chegar aqui e você vai ganhar, arrebentar. né? E vai arrebentar. É isso mesmo, é isso mesmo. E falando em ritmo de treino, chegar e arrebentar, um técnico novo também traz oportunidade para os jogadores que, teoricamente, e eu gosto de falar assim, porque eu não curto muito essa ideia de titular e reserva, né? Acho que é uma coisa meio ultrapassada desde que mudaram a regra do futebol para 5 substituições, né? 5 substituições, né? Você abre um leque ali para você ter 13, 14, 15, 16 jogadores titulares num time de futebol. Acho que não só as alterações, a mentalidade das equipes enquanto disputam as competições também mudou. Né? Se a gente pegar um exemplo clássico aqui, o Botafogo campeão brasileiro de 95, a gente tinha o time que era o 11 titular, que era praticamente aquele time o campeonato inteiro, e você não tinha essa preocupação que tem hoje de disputar o ano inteiro todas as competições, e você tinha praticamente ali só 3 jogadores do banco de reserva que entravam. Você tinha na zaga o Groto, você tinha o Iranildo, que entrava no segundo Narciso. tempo, e o Narciso, quando o Túlio estava suspenso, alguma coisa, ele entrava. Então não tinha essa coisa de elenco, como a gente tem hoje, porque se você tentar fazer isso hoje em dia, você calendário tá também, morto. né? Hã? O calendário hoje em dia é muito mais Então puxado. não é Naquela época só, você não é jogava só o a mudança. Carioca no início do ano e o Brasileiro no final, né? Hoje em Isso, e dia aí tudo junto é uma loucura.
E aí não é só a questão das alterações, é a questão de como a maneira de encarar o calendário também mudou e você precisa É, ter aí 24 jogadores, 25 jogadores de bom nível. é. E assim, acho que desses 24, nem todos vão ser. Até acho que o Botafogo, tirando o atacante, consegue manter o nível ali em todas as posições, não tem nenhuma aberração. Só a distância do Tiquinho para o Janderson que é muito Concordo. grande. Mas alguns jogadores. Porque assim, eu não sei quem quer titular. Quem quer titular? O Danilo ou o Gregory? Não sei. Quem quer titular? O Luiz Henrique, o Jefinho ou o Savarino? Eu sei que nesse momento é o Júnior Santos. Quem é titular? O Marçal ou o Hugo? O Ponte, o Damian. Então, assim, tem várias disputas para conquistar um lugar nesse 11 inicial dos jogos mais importantes. A gente sabe que vai ter muito rodízio também, mas é uma excelente, é um momento fundamental, né? Um excelente momento e um momento fundamental para esses caras mostrarem, voarem nos treinamentos, nesses primeiros jogos, para agarrarem essa oportunidade e, de repente, serem considerados, né, titulares, né, pelo menos da equipe mais importante, dos jogos importantes do Arthur Jorge. Então, é o momento dos jogadores também darem 200% das suas capacidades e não desperdiçarem essa oportunidade, que é uma oportunidade que pode definir os rumos dessa temporada, né, Joaquim? E assim, eu acho que você tocou num ponto aí importantíssimo, que é a maneira com que o elenco vai se comportar. Porque a gente tem feito cobranças muito assim individuais, né? O Walter vai mal, aí a gente vai desce o cacete no Walter. O Hugo vai mal, a gente vai desce o cacete no Hugo. E eu acho que tá faltando, e aí eu acho que eu e você fazemos parte disso, a torcida de forma geral, também fazer uma cobrança e ter uma visão do todo, do elenco. Eu acho que o elenco do Botafogo, de modo geral, esquecendo as individualidades, as falhas individuais, eu acho que esse elenco está devendo para o Botafogo, para o treinador novo que está chegando, que é o Arthur Jorge, para a torcida, está devendo um comportamento melhor, mais aguerrido. Acho que tem que parar com essa coisa de tudo se abate, tudo abaixa a cabeça, tudo fica Os momentos deprimido. decisivos, né? O Botafogo É, tem e... decepcionado nos momentos decisivos e não é de hoje, Exato, né? exato. E aí a gente vê o que aconteceu no final do ano passado, não dá para colocar na conta individualmente de ninguém, cara. Deu pane no elenco como um todo, e tá na hora do. E assim, não só isso. Eu acho que o comportamento também em relação a quem está no comando, seja o, o infeliz lá do Lúcio Flávio, que graças a Deus foi embora, o outro lá, o depressivo. A sensação que dá é que o comando da coisa ficou muito na mão do elenco. Aí o elenco não gosta de um treinador, aí diz que quer que ele vá embora. No caso do Bruno Lage, aí vem o Lúcio Flávio, aí não serve, aí vem o Thiago Nunes, e vem não sei quem. E aí a gente vai ficar refém disso a vida inteira. Esse elenco está precisando dar uma resposta em campo, né? E espero que o Arthur Jorge consiga dar essa chamada e, assim como o Luiz Castro, né, pegar para si as chaves do Lonier, as chaves do Botafogo e Perfeito, tá mandar e faltando isso. desmandar ali. É isso, né? Tá faltando ali uma pessoa com autoridade para mandar e as pessoas que estão ali no Botafogo hoje acatarem as ordens, enfim, é o que a gente espera, né? Um pulso firme também do técnico. Acho que isso é importante. A gente viu imagens do Arthur Jorge sempre sorrindo, assim, apresentando assim, uma fisionomia de alguém que está empolgado, que está feliz, e está muito claro assim que ele não veio para o Botafogo contrariado porque era a única opção que ele tinha. Não, ele escolheu estar no Botafogo. Ele está convicto de que ele tem tudo para fazer um bom trabalho aqui, escolheu morar no Rio de Janeiro, e eu espero também que ele tenha esse pulso firme, né, Joaquim? Que foi uma das coisas que estava ali naquela lista do perfil do próximo técnico alvinegro, né, quando o Texel estava procurando, que precisava ter um técnico com uma característica, né, de assumir essa responsabilidade, de ter uma autoridade como tinha o Luiz Castro. Eu acho que, apesar dele só ter passagem pelo Braga, acho que não quer dizer que ele seja menos capacitado. A gente tem um exemplo aí do Abel Braga,
Abel Ferreira. Toda vez eu falo do Abel Ferreira, eu falo Abel Pois Braga. é, e aí fala Arthur Jorge, Arthur Braga. O problema é o time do Braga. O problema é o Braga. Mas o Abel Ferreira teve passagem pelo Braga e depois pelo PAOK da Grécia. Então, a trajetória até é parecida, né? Eu acho que você ser treinador do Braga, você tendo que enfrentar Sporting, Benfica, o Porto, pô, é uma missão dura, cara. Então, cara, ô Joaquim, olha só, eu tava andando na rua ontem, voltando da academia, e tava pensando numa parada. Porra, irmão, olha só o nível de competição que esse cara disputou. Você ter ali 2, 3 dias entre um jogo da Liga e um jogo da Champions para você preparar um jogo contra o Real Madrid, para você preparar um jogo contra um Napoli. Às vezes a gente fala assim, o treinador brasileiro que fez um curso, uma reciclagem, foi lá, o cara passou uma semana no Manchester City, passou uma semana no Real Madrid. Porra, o cara passa o ano inteiro. Ele preparou um jogo contra o Real Madrid, ele jogou esse jogo, ele tomou decisões, ele colocou um time em campo. Então, às vezes a gente fica, né, olha só que foto maneira, o Tite na academia do Paris Saint-Germain, né, trocando ideia com o Luiz Henrique, o Dorival indo para Manchester e tomando um café com o Mourinho e tomando um café com o Guardiola. Porra, ele era o cara que fez essa preparação para esses jogos. Então, foi muito mais do que um cafezinho, né? Muito mais do que um cafezinho. Eu tava pensando nessa parada ontem. Assim, eu vejo muita gente falando, não treinou ninguém, treinou o Braga, como se o Braga não fosse nada, né? Como se o Braga fosse time de vôlei, mas aqui no Brasil, né? Tem essa impressão aí mesmo, do futebol português. Agora, mais do que o Braga, que tá longe de ser um time qualquer, é contra quem ele estava jogando, né? Então ele, na liga ali doméstica, em Portugal, ele enfrenta o Sporting, o Benfica e o Porto, que são times fortes, né? E aí vai jogar a Liga dos Campeões e enfrentar os gigantes da Europa, né, cara? Então a gente não pode tratar isso como qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que valorizar muito e comemorar essa chegada dele, né? Depois a gente vê se deu certo e tomara que dê, né? Mas eu acho que a gente tem que ficar feliz com essa chegada dele. Corta a cena, daqui a 7 meses a gente tá... Esse português aí enganou a gente. Não, brincadeira, deixa eu bater aqui na minha madeira da sorte. Vai dar tudo certo. Joaquim, prazerzaço, mais uma resenha. Esse sábado tá liberado agora para pegar sua moto, dar uma volta em Teresópolis, aproveitar esse dia de sol. Sei lá o que você mais quiser fazer, mas hoje você tá... Ainda vou ter que ir na academia antes, mas depois eu vou dar uma Ainda vai ter que ir na academia. Hoje eu tenho um almoço na casa da sogra, vou lá comer uma lasanha com carne assada, cara. Já comeu lasanha com carne assada? Achei diferente isso daí. Curioso, né? A combinação curioso, né? Mas fiquei empolgado. Minha namorada falou, olha, hoje vai ter lasanha com carne assada. Falei, carne assada também é uma maravilha, né? Pô, carne assada é bom pra caramba, né? Mas é isso aí, pessoal. A gente vai se falando. Esse final de semana não tem jogo do Botafogo, mas a gente está aí no meio de uma preparação para uma partida muito importante contra a LDU. Estarei presente em Quito, acompanhando esse jogo. E antes de fechar a Biro, acho que é só pedir mais uma vez para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, a gente chegar logo aos 58.400, ativar as notificações, tem um plano de membros, gosta do setor visitante, então apoia aí o canal que você curte. E aqui o Joaquim levantando o dedinho, né? E eu aqui apontando também, Simples Reserva, parceira do setor visitante. Entra no site simplesreserva.com ou então mira o QR Code que está aí na tela, né? Já vai direto para o link, você vai ali escolher as roupas que você achou mais bonitas e eu te dou 10% de desconto com o cupom Setor10. É isso aí, rapaziada. Valeu, Joaquim. Valeu, grande abraço.